Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um comentário da lição bíblica para jovens, esse segundo trimestre que está findando do ano de 2024. Nosso desejo é que você seja extremamente abençoado, que essas lições, que essas aulas, que esses comentários sirvam de inspiração para que você cresça cada vez mais na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Estamos direto aqui pela CEDEB TV oficial e pela Rádio Vox 105.9. E eu quero te fazer um pedido. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber a nossa programação, para que você seja notificado. Tá certo? Queremos muito que não só você, mas a sua família, seus amigos e aquelas pessoas que te conhecem também sejam abençoados. Afinal de contas, a CEDEB TV, ela é uma bênção e traz uma programação diferenciada para você e para a sua família. Deus te abençoe grandemente. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para o nosso pastor-presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, e a sua esposa, a nossa irmã Luz, nossa pastora, toda a nossa mesa diretora, todos os nossos conselheiros da nossa convenção CEADEB, rogando a Deus que continue abençoando poderosamente, fazendo-os prosperar abundantemente. Tá certo? Essa lição que nós vamos estudar é a lição de número 9. Esta lição será ministrada no dia 2 de junho de 2024, em todas as igrejas evangélicas, Assembleias de Deus aqui da nossa nação. E, além do mais, as nossas igrejas co-irmãs, que também utilizam material pedagógico da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Vejamos então o tema desta lição de número 9, a realidade bíblica das finanças. Como é que anda as suas finanças? Você tem sabido administrar aquilo que Deus te deu? Então, nós vamos falar sobre a realidade bíblica das finanças. E o nosso texto principal encontra-se no livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9. Diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. O resumo da nossa lição: a forma como tratamos nossas finanças mostra quem está no controle de nossas vidas. Quem é que está controlando a sua vida? É o dinheiro? Quem está controlando é você mesmo ou é Deus? Então, nós temos aqui uma grande verdade. A forma como tratamos as nossas finanças mostra quem está no controle de nossas vidas. Tá certo? Esta aula, ela tem 3 objetivos, e esses objetivos precisam estar muito claros e delineados para que os nossos alunos saiam da sala de aula com maior conhecimento e mais abalizados da palavra de Deus. O primeiro objetivo, que está linkado com a primeira parte da nossa lição, mostrar a história e a utilidade do dinheiro. O segundo objetivo desta aula, saber a respeito do que Deus pensa sobre o dinheiro. O dinheiro é maldição? Como é que a Bíblia vê? O que é que Deus fala a respeito das finanças, a respeito do dinheiro? E, por fim, ressaltar a advertência bíblica quanto ao mau uso do dinheiro. Quantas pessoas não sabem utilizar o dinheiro, usam de forma desordenada? E a Bíblia ainda diz: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso trabalho naquilo que não vos satisfaz. Nós vamos estudar então a nossa lição e esses 3 objetivos precisam ficar bem delineados para os nossos alunos, tá certo? Vejamos então o texto bíblico que nós tomamos para a leitura bíblica em classe, que encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 11 ao versículo 18. Está assim escrito: guarda-te para que te não esqueças do Senhor, teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto,
e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou a água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e para, no teu fim, te fazer bem. E não digas no teu coração, a minha força e a minha fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto, que jurou a seus pais, como se vê neste dia. A introdução da nossa lição, que é o comentário do nosso pastor Ziel, diz o seguinte: um dos maiores desafios do ser humano é lidar com os recursos financeiros. Vivemos em um mundo onde o dinheiro é largamente utilizado e a sua influência alcança todas as pessoas, quer creiam em Deus, quer não. Mas o que o cristianismo ensina a respeito do dinheiro, o seu uso e de que forma esses ensinos podem ser aplicados à nossa vida, é o que veremos nesta lição. A nossa lição está dividida em 3 partes, né? Essa primeira parte, ou o primeiro tópico da lição, nós vamos abordar o tema, o dinheiro e a sua utilidade. Lembrando também que essa primeira parte, ou esse primeiro tópico, vai se subdividir em 3 subtópicos. Falaremos sobre uma breve história a respeito do dinheiro, o valor do dinheiro e falaremos também sobre um assunto bastante espiritual. Há quem pense que o assunto finanças é um assunto extremamente material, mas veremos que ele também é um assunto bastante espiritual. Vejamos então o primeiro subtópico da nossa lição, dessa primeira parte, que vai falar sobre uma breve história. Segundo historiadores e financistas, o dinheiro surgiu da necessidade de se mensurar quantidades de valores para se adquirir bens. E eu lembro que lá na Idade Média, utilizava-se, ainda não tinha a moeda, não tinha ainda as cédulas, havia um escambo. O escambo era a troca que havia de mercadorias. Alguém precisava de feijão e tinha arroz. Então, quem precisava de arroz fazia a troca com quem tinha feijão e assim sucessivamente. Porém, em dados momentos, terminava ficando injusto, porque não tinha como se mensurar o valor do feijão e o valor do arroz, ou quem sabe da farinha, e por aí vai. Então havia um escambo entre os comerciantes e o que se havia era uma troca de mercadorias. Porém, nos tempos antigos, a troca ou câmbio era utilizada para que pessoas pudessem ter os bens ou serviços de que necessitavam. Isso aqui é um apanhado histórico, né, de como surgiu a questão das finanças. O sistema de troca serviu por um bom tempo, até que houvesse uma busca pela uniformização de um bem que representasse um valor, e nesse caso, o dinheiro. Então observem aqui que nesse relato que nós trazemos a respeito da breve história, não se tinha ainda uma forma de mensurar uma quantidade que pudesse ser um parâmetro. E eu lembro para os irmãos que na Bíblia Sagrada nós temos algumas unidades de valor que são utilizadas, como por exemplo o denário, o talento. O denário, por exemplo, poderia ser uma medida de valor ou poderia ser uma medida de peso. Então dependia muito da região e variava de nação para nação. Se fosse em Roma, tinha um valor, se fosse na Grécia, tinha outro valor. Então a gente percebe que até então, lá na Idade Média, não se havia ainda algo como o dinheiro para que mensurasse o valor das coisas.
Então, em virtude dessa necessidade, o sistema terminou realizando e concretizando uma moeda que no início era uma moeda de metal e depois passou-se para cédulas, certo? Mas vejamos, o valor do dinheiro. O tempo passou e o papel passou a ser usado para representar determinados valores, chamado de papel moeda. O certo é que hoje é provável que em futuro breve a gente não mais utilize nem as moedas e cédulas. Por quê? Porque hoje o sistema monetário já se utiliza de transferências bancárias como o Pix, por exemplo, e que muitas pessoas quase não mais utilizam as cédulas e as moedas, ficando quase, em certo ponto, obsoletas. Hoje existem transações bancárias feitas por meios digitais, como eu já falei, o Pix, a transferência, o TED, o DOC, e algumas dessas formas de movimentação financeira até já estão em desuso. Hoje é muito fácil você utilizar uma transação bancária como o Pix, porque imediatamente, assim que você faz, já entra na conta da pessoa o valor que você quer transferir. Para muitas pessoas, ter dinheiro é sinal de status e de poder. As Escrituras alertam para o amor ao dinheiro. Vejamos o que o apóstolo Paulo, ele recomenda o jovem Timóteo, aqui na sua primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6 e o versículo de número 10. Observe como o amor ao dinheiro pode ser a raiz de todos os males. E há pessoas que amam, e há pessoas que colocam o dinheiro sobre todas as coisas, trazendo assim um grande problema, não só para ele, como para sua casa, para sua família. Então, 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 10. Olha a recomendação que o apóstolo Paulo traz para o jovem obreiro. Observe, versículo de número 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Como esse texto é fantástico, como esse texto é maravilhoso. O apóstolo Paulo, chamando o jovem obreiro Timóteo, dizendo cuidado com o amor ao dinheiro. Ele não está proibindo o crente ter dinheiro, ele está proibindo o crente ter finanças, não. Ele está dizendo que o perigo está em amar o dinheiro mais do que as pessoas, em amar as coisas mais do que as pessoas. É isso que ele está mostrando. E há quem esteja se atrapalhando todo e deixando de valorizar as pessoas, a família, os filhos, por conta do dinheiro. Olha como ele é bem incisivo nessa recomendação ao jovem obreiro. Por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. É provável que você conheça alguém que amou tanto o dinheiro que terminou abandonando a fé, que terminou fazendo o que não devia e perdeu a própria salvação. E o apóstolo Paulo continua dizendo, e se atormentaram com tantos sofrimentos. Há quem busque sofrimentos, há quem provoque sofrimentos por amar ao dinheiro. E neste caso, a pessoa está cometendo um pecado, porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Quando alguém passa a amar o dinheiro mais do que a Deus, ele automaticamente está pecando diante de Deus. Observem que essas pessoas que assim o fazem, certamente fracassarão na sua missão como pai, na sua missão como mãe, na missão como filho e até na missão como obreiros do Senhor. O terceiro subtópico, para muitos as finanças é um assunto carnal, pois na eternidade não seremos medidos pelo que temos, e sim pelo que fizemos com o que nos foi dado. Verdade? Eu concordo que nós não seremos medidos pelo que nós possuímos, mas seremos medidos por aquilo que nós fizemos diante do que Deus nos entregou. E no caso, eu quero atentar para os irmãos aqui com uma parábola dos talentos, que está lá no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 25. A Bíblia diz que um senhor
precisando viajar e se ausentar da sua terra, ele, Adonias, automaticamente chamou os seus servos e confiou a um 5 talentos, confiou a outro 2 talentos e a 1 talento. Depois de passado um tempo, ele retorna para saber o que foi feito com aqueles talentos. O que está em jogo aqui não é a questão empreendedora daqueles servos. O que está em jogo aqui é a fidelidade com que aqueles homens trataram uma missão que foi delegada por Deus ou pelo seu Senhor. E é isso que acontece com aqueles que servem a Deus. Nós que servimos a Deus, dado o momento, teremos que prestar conta de tudo aquilo que o Senhor nos confiou. O talento que Ele nos deu, a chamada que Ele nos deu, enfim, nós precisamos cuidar com bastante zelo, porque nós precisaremos um dia prestar contas ao nosso Deus. Finanças é um assunto espiritual e o Senhor Jesus sabia da necessidade de se lidar com dinheiro enquanto esteve neste mundo. Vejamos o exemplo da viúva e a oferta desta viúva. Observe que Jesus estava no templo e aquela viúva vem para apresentar uma oferta e Jesus não está olhando para a quantidade que ela desprende para apresentar a Deus, mas a forma, a sinceridade, ela tudo o que tinha entregou diante de Deus, enquanto outros homens pegavam o que estava sobrando para apresentar a Deus. E a pergunta que fica: qual tem sido a oferta que você tem apresentado a Deus? É com sinceridade? É com fidelidade? Ou é por obrigação? Tudo que fazemos a Deus tem que ser por gratidão pelo que o Senhor tem feito. Observe que Jesus também pagou imposto. Esse texto de Mateus é muito interessante, porque em Mateus capítulo 17, vejamos o que o escritor Levi nos apresenta, no capítulo 17, versículo 24 e 27 a 27. Observa o que Jesus vai fazer com a questão do imposto. Do versículo 24 ao 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto das 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar e perguntou-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar e abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Isso aqui é muito interessante, presbítero Adonias, e eu preciso adentrar um pouco nesse assunto, porque observem que Jesus estava isento de pagar impostos. Isso mesmo, Jesus não tinha, presbítero Adonias, a obrigatoriedade de pagar impostos. Por quê? Porque Jesus é descendente de Davi. Se você for observar a história, a Bíblia diz que Jessé o belemita envia Davi para visitar os seus irmãos no fronte de batalha, na guerra. E quando Davi chega lá na peleja, ele percebe que tem um gigante que está afrontando a nação de Israel. E a pergunta que não quer calar, que foi feita pelo servo do Senhor, é o seguinte: ninguém aqui tem coragem de pelejar com esse homem para derrotá-lo? E as pessoas estão morrendo de medo. E ele faz uma pergunta. A pergunta é a seguinte: o que vai acontecer com o varão, com o mancebo, que acabar com esse incircunciso? Então lhe disseram: aquele que conseguir derrotar o gigante Golias terá o privilégio de casar com a filha do rei. Mas não só isso, ele terá a sua casa e a sua descendência isenta de impostos em Israel. Como Jesus é descendente de Davi, Jesus não precisaria pagar, é por isso que ele faz a pergunta para Pedro: os filhos que pagam ou os forasteiros? E Pedro diz: os forasteiros. Mas como Jesus entendia que o que é de Deus dá a Deus, o que é de César dá a César,
Jesus falou a Pedro, vai e pesca, pega lá uma dracma, paga o imposto por mim e por ti. Então percebemos que Jesus, ele tinha um cuidado com a questão das finanças. E por fim, a dracma perdida. Essa parábola de Lucas, do capítulo 15, mostram 3 perdas, né? A primeira, nós temos ali a parábola do filho que se ausenta, da ovelha perdida e da dracma perdida. E aqui é interessante porque a mulher que perdeu a dracma, ela acende todas as luzes da casa e vai em busca, à procura de algo que era valioso. Aqui nós podemos perceber que a questão financeira é bastante espiritual. Cuidado como está a sua vida financeira. Ela não pode ser desordenada. E se você não está tendo cuidado e não está sabendo administrar a sua vida financeira, se você não está sendo fiel nas ofertas e nos dízimos, cuidado. Isso aqui não é material, isso é espiritual. Aqui nós temos um princípio. E todo princípio que não é cumprido, e todo princípio que é estabelecido que você não segue, você termina cometendo um pecado. Já no segundo tópico da nossa lição, Deus e o dinheiro, nós vamos abordar 3 subtópicos. Os dízimos, nós falaremos sobre os dízimos, honrando ao Senhor, e falaremos também sobre auxiliando os irmãos. Vejamos aqui a questão dos dízimos. Os dízimos era tratado em Israel com naturalidade. Às vezes eu me preocupo porque eu chego na igreja e tem alguns irmãos, presbítero Adonias, que eles têm muito receio de falar de dízimo. Mas por que esse receio? Se é bíblico. Se é bíblico, irmãos, eu preciso falar. Tem pessoas que querem a Bíblia pela metade. O que é bênção, ela quer. O que é direito, ela quer. Mas o que é obrigação, elas não querem seguir. Elas só querem os bônus, os ônus, eu diria assim, muito embora o dízimo não seja um ônus, mas olhando de uma forma materialista, como alguns homens olham, nós queremos as bênçãos, mas também precisamos seguir as obrigações para que essas bênçãos que foram estabelecidas me alcancem. Eram trazidos pelos hebreus e serviam para custear os elementos utilizados no culto e o sustento dos levitas. Foi o próprio Deus que estabeleceu. Não foram os levitas, não foi Moisés, não foram os sacerdotes. Foi o próprio Deus que estabeleceu essa necessidade do povo hebreu servir com os dízimos e as ofertas para que fossem custeados os elementos do culto e, além do mais, fossem destinados uma parte para sustentar, alimentar os levitas, que tinham uma função exclusiva de cuidar da obra e da casa do Senhor. Esses dízimos, ele antecede a lei de Moisés, pois Abraão, após vir de uma guerra, entregou o dízimo a Melquisedeque. Os irmãos lembram que quando Abraão vai pelejar com aqueles reis, quando ele retorna, ele oferece, ele apresenta, ele entrega o dízimo ao rei Melquisedeque. Lamentavelmente, há quem insiste em dizer que os dízimos são contribuições apenas para os judeus, na antiga aliança, e que na nova aliança os dízimos foram abolidos. Isso não é verdade, irmãos. Eles pegam o texto lá de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 em diante, e eles afirmam que os dízimos era uma cobrança apenas para a nação de Israel. Ora, se os dízimos eram uma cobrança apenas para a nação de Israel, eu preciso te dizer que a salvação também deveria ser só para a nação de Israel. Por quê? Porque a princípio Jesus veio para os judeus. A promessa era para eles, mas graças a Deus que eles não receberam. E porque eles não receberam, nós tivemos o privilégio de receber. Mas observe que o versículo que eles usam para dizer que isso era uma prática da antiga aliança e não da nova, eles utilizam, por exemplo, Mateus capítulo de número 23, versículo 23. Olha ali qual é o versículo que eles sustentam de que nós não devemos hoje trazer os dízimos para a casa do Senhor. Observe isso aqui, presbítero Adonias. Eles leem o capítulo 23, versículo 23 de Mateus.
do Evangelho de Jesus Cristo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Eles pegam esse texto, irmãos, para dizer que Jesus estava dizendo que mais importante do que trazer o dízimo do endro, ou o dízimo do hortelã, era mais importante do que isso, agir com justiça, misericórdia e fidelidade. Mas eles esquecem de olhar a última parte do versículo, porque a última parte do versículo diz o seguinte: ora, vocês devem praticar estas coisas, o que? A justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas. Quais aquelas? O dízimo que a nação de Israel trazia. Sendo assim, eles agem, irmãos, de forma a confundir a mente daqueles incautos, dizendo que não precisa trazer o dízimo e nem oferta. Mas eu lembro que quando o crente traz a sua oferta e o seu dízimo, ele está obedecendo uma ordem de Deus. E a pergunta que eu quero te fazer é: você tem trazido para a igreja? Você tem ofertado a Deus a tua oferta e o teu dízimo? Cuidado! O devorador tem entrado em alguns lares, em algumas famílias, porque eles não estão cumprindo uma ordenança do próprio Jesus. E o nosso desejo é que você seja abençoado. Lembre-se, você tem ainda o privilégio de usufruir de 90% daquilo que Deus te deu. E 10% você precisa devolver como sinal de gratidão e obediência à palavra de Deus. Lamentavelmente, há quem insiste em dizer que os dízimos são contribuições apenas para os judeus na antiga aliança e que na nova aliança os dízimos foram abolidos. Não houve abolição nenhuma. O Senhor chamou de ladrões os que se esqueceram de trazer seus dízimos para a casa de Deus. Imagine, irmãos, que expressão, ladrão. E a própria Bíblia diz lá, o evangelista João, que Judas, ele era ladrão porque ele metia a mão nas ofertas que eram depositadas na salva. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Que você seja um ofertante, alguém que tem prazer em trazer o dízimo para a casa do Senhor, para a casa do oleiro, para que haja mantimento. Que você seja uma bênção e que esse dízimo, que essa oferta sirvam também de bênção para você e não de maldição. Honrando ao Senhor, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. O que é honrar, irmãos? Honrar é reconhecer. Honrar é reconhecer aquele que tem nos dado. Quem foi que te deu saúde? Quem é que tem te dado emprego? Quem é que tem te dado o salário? Então, honre ao Senhor, reconheça. Honrar é dar destaque, é privilegiar. Deus deve ser honrado não com o que se sobra, mas com os primeiros frutos e rendimentos do nosso trabalho. Eu lembro de Caim e de Abel. Ambos trouxeram oferta para o Senhor. Porém, a oferta de Abel era a primícia daquilo que ele produzia, enquanto que Caim era a sobra. E a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Ele estava dando destaque, ele estava privilegiando a Deus. Em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, Deus. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Quando nós somos obedientes, na hora de trazer o dízimo, na hora de trazer a oferta, pode ter certeza que há uma promessa de celeiros abundantes e de lagares transbordando. Talvez a tua vida esteja indo de mal a pior, porque você não está cumprindo esse princípio bíblico. Seja fiel no dízimo, seja fiel na oferta, e as bênçãos do Senhor te surpreenderão. Por fim, auxiliando os irmãos, Deus pode nos dar mais recursos do que realmente necessitamos. É verdade. Deus é o dono do ouro, presbítero Adonias. Deus é o dono da prata. A Bíblia diz que Deus abençoa de acordo com o seu querer e a sua bondade. A propósito, eu não posso falar de bênçãos sem olhar para a misericórdia do Senhor.
Porque a misericórdia do Senhor, ela tira de mim o que eu mereço. Eu não merecia salário, eu não merecia casa, eu não merecia esposa, não merecia filhos. O que eu merecia era a condenação e castigo eterno. Mas Deus tirou de mim esta condenação e esse castigo eterno e me deu na sua graça a possibilidade de eu adorar, de servi-lo na beleza da sua santidade. Aleluias! E Ele fez isso com você também. Portanto, Deus pode te dar muito mais do que você precisa. Aí a Bíblia nos diz o seguinte: Deus é fiel para nos dar infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Mas também devemos nos lembrar daqueles que têm menos e que precisam ser socorridos em momentos de dificuldades. Temos que ter compaixão, irmãos, daqueles que estão passando por dificuldades, daqueles que não têm, aqueles que estão sem alimento, aqueles que estão sem roupa, sem comida. Nós não podemos esquecer dessas pessoas. Na nossa igreja, a igreja em que eu congrego ali na Avenida Paralela, Assembleia de Deus, juntamente com o pastor Aldomiro, todo segundo domingo do mês nós temos o culto de Santa Ceia pela manhã. E nós motivamos e nós solicitamos aos irmãos que tragam 1 quilo de alimento para que a gente possa também atender os necessitados. E você? Você tem usado de bondade para aqueles que não têm com o que Deus tem te dado? Ninguém tem tão pouco que não possa ser partilhado. E a generosidade faz a diferença quando nós damos ao Senhor. Ninguém tem tão pouco que não possa contribuir. Todo mundo pode contribuir de alguma forma. Seja esse canal de Deus para abençoar vidas. Seja instrumento de Deus para que vidas também alcancem um pouco mais e que melhore um pouco mais a situação que está vivendo. Eu lembro que os que são amantes do dinheiro, aqueles que são usuráveis, com esses Deus não tem pacto, Deus não tem aliança. Deus tem o melhor para a sua igreja, Deus tem o melhor para você. Chegamos então, presbítero, na terceira parte da nossa lição e eu quero dar uma rápida pausa aqui para agradecer os nossos irmãos, os nossos telespectadores, os nossos ouvintes da Rádio Vox 105.9 que têm nos acompanhado todas as semanas. Deus te abençoe, continua divulgando para os teus irmãos, para os teus vizinhos aí da tua cidade, que estamos todos os sábados ao meio-dia, não, às 13 horas, com o nosso comentário da lição bíblica para jovens, para que mais pessoas sejam abençoadas e alcançadas, tá certo? Deus abençoe você grandemente, poderosamente. Estamos chegando no final e no início do mês de julho, nós teremos a nossa convenção, a AGO, aqui em Salvador. Se programe para estar conosco, para vir aqui nos estúdios da CEADEB TV oficial, conhecer o nosso irmão Adonias, né? Conhecer como é feita aqui a nossa programação. Será um prazer e uma honra te receber, tá certo? Deus te abençoe grandemente. Receba o nosso abraço. Hoje tem um cafezinho, Bruno? Pensei que o senhor ia me deixar hoje aqui Vamos fazer o seguinte, presbítero Adonias. Vamos fazer o seguinte. Hoje eu vou querer... Tem leite hoje? Tem leite. Pronto, então eu vou querer um leite hoje, tá? Leite? Maravilha, daquele top. Então, meus irmãos, continuem divulgando a nossa programação da CEADEB TV oficial, né? O nosso comentário da lição bíblica de jovens. Veja se na tua igreja tem um professor de jovens e fala para ele que nós temos aqui o nosso comentário. Temos também um comentário da lição bíblica de adultos com meu amigo, o pastor Cleovaldo Batista. Um amigo, ele, a sua esposa Malucis, casal de amigos, tem sido uma bênção ali do campo de Capelinha. Mas eu quero, irmãos, aproveitar. Estamos chegando dia 12 de junho e eu quero mandar um abraço e um beijo especial, tá vendo, Onias? Para minha esposa, irmã Deise, que me deu um lindo casal de filhos, o Tiago e a pequena Loren. Deus te abençoe, meu amor. Ó, Adonias, é isso aqui, ó, tá vendo? Você tem até a figurinha disso, né, Adonias? Se a Adonias me pega, meu irmão, só a Adonias mesmo, esse presbítero Adonias é uma bênção. Tá certo, gente? Então, dia 12 de junho tá chegando. Ó, para aqui, pastor Cleovaldo, ó. tô com moral, viu, pastor Cleovaldo? Tô com moral, não é só o senhor, não.
Então, está chegando dia 12 de junho e você que tem uma namorada, que tem um esposo, uma esposa, ó varão, já faz aí uma programação para que você possa estar com o amor da sua vida nessa data, viu? Tá bom, Donias? A gente vai ter uma programação lá na Paralela, tá certo? Nós vamos ter um jantar de pizzas. Pizza vai ser uma benção. E você não pode ficar de fora. Quero mandar um alô, inclusive, para o nosso irmão Fernando, o presbítero Fernando, a irmã Rosimeire Dalina, que estão à frente desse departamento, irmã Verusca, o diácono Fábio, que já estão vendo uma programação de excelência para os casais da nossa igreja. Tá bom? Que delícia, viu, Previsonista? Hoje parece que está mais... Hoje parece estar mais quente. Que bênção. Mas vamos lá. Vamos retornar o terceiro tópico da nossa lição, a nossa terceira parte. Nós falaremos sobre o cuidado com a avareza e o enriquecimento ilícito. Falaremos não seja fiador de ninguém. Aí vem agora um conselho bíblico para você. E saiba lidar com os recursos que Deus te dá. Tá certo? Seja sábio. O cuidado com a avareza e o enriquecimento ilícito. O dinheiro tem o poder de mudar o pensamento de algumas pessoas. Isso é verdade. Eu lembro para os irmãos rapidamente que uma jovem chamada Suzanne Stoffen, ela se juntou com o namorado e com o cunhado para tirarem a vida dos pais, porque eles queriam herdar a herança do seu pai para poder saírem curtindo a vida. Como se houvesse crime perfeito, e terminaram sendo presos. Isso por quê? Porque o dinheiro pode mudar o pensamento das pessoas. E muitos substituem Deus pelos bens materiais, esquecendo-se de que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Olhando para esse aqui, eu me lembro do que aconteceu com Noemi e seu esposo Elimeleque. A Bíblia diz que em Belém há uma fome. E o que é que eles fazem? Eles não consultam a Deus e descem para a terra de Moabe. E lá, eles vão pagar um preço alto. Por que vão pagar um preço alto? Porque eles vão trocar coisas por pessoas. Quando eles saem de Belém em busca de coisas, terminam perdendo pessoas lá na terra de Moabe. Ela sai em busca de dinheiro e termina perdendo o bem mais precioso que tem na terra de Moabe, que era a sua família, o maior patrimônio. Cuidado! O amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Receber propina também se configura em injustiça, ainda que traga riqueza e status para quem a recebe. Nós temos que ter o cuidado, nós somos cristãos, porque todos os dias o nosso adversário quer nos assediar para que venhamos fracassar. Eu lembro que a tentação, que ela é originada do nosso adversário, ela vem com o intuito de nos fazer fracassar. E a provação, que vem de Deus, vem com o intuito de nos fazer acertarmos, vencermos. Então, cuidado com propina. Crente não trabalha com propina. O crente tem que ter a palavra sim, sim e não, não. Deixar de pagar funcionário que trabalhou é um ato condenado na lei de Moisés. E você que é chefe, você que é patrão, tem sido fiel com os teus funcionários? Fizeram hora extra, você paga hora extra? O salário deles é justo? Talvez aqui esteja o motivo pelo qual você não está conseguindo ter sucesso na sua vida empresarial. Você não tem seguido uma orientação bíblica. Cuide bem dos teus servos, dos teus funcionários, dos teus empregados. E a bênção de Deus jamais se apartará da tua casa. Não permita que o salário pago a prostituta ou prostituto... Olha, irmãos, esse texto de Deuteronômio é interessante. É interessante, presbítero Adonias, porque ele nos traz aqui uma grande verdade, lá em Deuteronômio capítulo 23. E qual é essa verdade, pastor Gerson? Essa verdade de Deuteronômio é porque algumas pessoas às vezes até me perguntam, pastor, se eu jogar na loto, na cena, na quina, e eu ganhar, o senhor aceita? O senhor aceita que eu traga o dízimo para a igreja? E a resposta é, nós não aceitamos. Por que nós não aceitamos? Porque observe o que o Senhor disse aqui
em Deuteronômio capítulo 23, o versículo de número 18. Observe esse texto aqui. Olha que texto interessante, presbítero Adonias. Não tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Observe que o Senhor não aceitava a oferta, muito menos o dízimo, de uma prostituta ou de um prostituto que vendeu o seu corpo para, em troca, receber quantias. A mesma forma se aplica aqui para os jogos de azar. Deus não se agrada, Deus repugna. Trabalhe de forma honesta, faça de forma honesta o seu trabalho e Deus vai te abençoar. Perceberam? Por que nós não recebemos essas ofertas, esses dízimos de jogo de azar e por aí vai? Porque a Bíblia ela não nos dá vazão para nós recebermos. O segundo tópico, o segundo subtópico da última parte, não seja fiador de ninguém. A palavra de Deus nos diz para que não sejamos fiadores de ninguém. Pelo amor de Deus, irmão, não seja fiador de ninguém. E quando a Bíblia fala ninguém, ela está falando de pai, de mãe, de filho, de irmão. Por quê? Porque uma condição hoje pode mudar amanhã. Alguém que hoje diz que vai pagar porque está trabalhando e você foi fiador, amanhã pode estar desempregado e não vai te pagar. Se você puder, deixar um conselho, se você puder dar o valor, dê. Mas se você não pode, não seja fiador. Ser fiador é garantir que a dívida de outra pessoa seja paga com os nossos recursos. Isso é temerário. Imagine que eu chego para o presbítero Adonias e digo para ele assim: Adonias, eu estou comprando um carro, preciso que você seja meu fiador. Aí ele vai e de bom grado se torna meu fiador. Aí amanhã eu não pago. Se ele não tiver, ele vai ter que tirar o da família dele, da esposa dele, para poder pagar uma dívida que eu adquiri. Isso não é de Deus, é temerário. Caso a pessoa deixe de pagar o financiamento, seremos nós que responderemos por ele com nossos recursos e bens. Imagine você ter que sacrificar sua família, seus filhos, porque você tentou ajudar alguém e essa pessoa de repente não pôde arcar com os compromissos que fez com você. Por isso, meu irmão, não aceite ser fiador de ninguém. Repreenda em nome de Jesus. Chuta que é laço. Chuta que é laço, tá? É embaraço. Por fim, saiba lidar com os recursos que Deus te dá. É preciso que aprendamos a guardar para o futuro. Tem pessoas que ganham um valor hoje e amanhã eles automaticamente já acabam com tudo, já destroem tudo. Saiba guardar, saiba, como as formigas, depositar para no momento certo poder usufruir daquilo que Deus te deu. Salomão apresenta o exemplo da formiga. Vai ter com a formiga ou preguiçoso? Olha para os seus caminhos e ser sábio. E esse conselho é fantástico. Quantas pessoas que trabalham e vão trabalhando e gastando, trabalhando e gastando, e quando chega a hora da necessidade não tem. Então, aprenda a economizar e a guardar o que Deus tem te dado. Tenha também muito cuidado com os cartões de crédito. Tem muito crente se atrapalhando com cartão de crédito jovem. Às vezes ganha R$1.000 e quer gastar 2.000 com o cartão de crédito. Isso vai te trazer sérios problemas para o futuro. Não se pega comprando coisas desnecessárias, tá, presbítero Adonias? Tem gente que sai na internet hoje com facilidade das compras virtuais e sai comprando compulsivamente e quando vai ver, não tem dinheiro para pagar essas contas. Que Deus nos guarde e nos ajude. Precisamos aprender a guardar para que no futuro a gente não tenha uma dificuldade maior. Você tem cuidado bem daquilo que Deus te deu? Ou você está desprezando a voz de Deus e está amargando o sofrimento porque não ouviu o que Deus falou? Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Chegamos então à conclusão da nossa lição. Está assim escrito: a forma como lidamos com o dinheiro mostra quem está no comando de nossa vida. Não é errado ter recursos financeiros, desde que não sejam eles que mandem em nós. Portanto, usemos o dinheiro com sabedoria, ciente de que prestaremos contas a Deus de nossa mordomia. Finalizamos mais uma lição. E o nosso desejo é que Deus continue te abençoando e que esta lição sirva como um divisor de águas.
que você saiba administrar o que Deus te deu, que você seja um ofertante, que você seja alguém que tem prazer em trazer os dízimos para a casa do tesouro. E Deus te abençoará abundantemente. Se Jesus não voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja, semana que vem estaremos aqui. Deus te abençoe e até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.